Bom dia, Pai do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para nós orarmos, deixar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo no livro de Esdras, aleluia, capítulo 8. Hoje nós estamos apresentando nossa consagração, nosso jejum ao Senhor para o nosso mês de julho. Até aqui o Senhor nos sustentou. Aleluia, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra, que eu te peço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, consagramos a nossa vida, a nossa casa diante do teu altar. Repreende toda a fúria do inimigo, todo engano e toda distração em nome de Jesus. Amém. Apresentamos, Senhor, esse sétimo mês, Senhor. Nós consagramos ele ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Pai, que nós venhamos, Senhor, primeiro buscar a Ti de todo o nosso coração, Pai. Sabemos que o Senhor está cuidando e zelando de nós em cada detalhe da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Em Esdras, capítulo 8, verso 24, diz assim, ó, e apartei então 12 principais dos sacerdotes, a Serebias, Asabias, e com eles 10 dos outros irmãos. E lhe pesei prata, ouro, vaso, que eram oferta para a casa do nosso Deus, que tinham oferecido o rei e os seus conselheiros e os seus príncipes e todos os de Israel que se encontravam ali. Então ali o rei, né, Artaxerxes, os príncipes e também o povo de Israel tinham ofertado para a casa do Senhor, né? Primeiramente eles olharam para a necessidade do templo do Senhor, além de levar os ministros que era necessário restaurar espiritualmente o povo. Pesei, pois, nas mãos deles 650 talentos de pratas e em vaso de prata com 100 talentos e 100 talentos de ouro. Além disso, 20 bacias de ouro e 1000 dracmas e 2 vasos de cobre limpo, muito bom, tão apreciados quanto o ouro. Então, nós vamos ver que era mais ou menos cerca de 100 milhões de dólares, né, nesse tempo aqui, que foi entregue para ali a edificação no templo em Jerusalém, né, aonde eles iam e eles estavam temerosos que fossem saqueados no meio do caminho. Que nós venhamos entender que Deus nos chamou para algo grandioso. Ele levantou Esdras ali para ir até o povo em Jerusalém, né? Porque o templo estava construído, mas as pessoas estavam caídas espiritualmente. E Esdras tinha essa função de levar a restauração espiritual, mas com Esdras também Deus estava enviando uma bênção tremenda para o templo e para a vida daquelas pessoas, para a reconstrução do povo, né, que tinha sido tanto saqueado. Deus, ele está preocupado com a nossa vida financeira, sim, também. Se não tivesse, ele não estaria preocupado em enviar tantos recursos, mas ele primeiramente está preocupado com a minha e com a tua salvação. Quando a bênção financeira chegar, não esqueça do teu Criador, louve ao seu Senhor, né? Nós podemos entender que nós temos bênção para adquirir diante do Senhor, mas nós precisamos vigiar e orar, né? Nós temos que estar atento, aleluia, para não sermos saqueados no meio do caminho. Ó, e lhes disse, vós sois sacerdotes do Senhor, e são santos são estes utensílios, e a prata e o ouro também como oferta voluntária ao Senhor, Deus de nossos pais. Então, eles não eram um povo qualquer que estava carregando algo para o Senhor. Eles eram um povo consagrado ao Senhor, que carregava algo importante para Deus. Então, Deus, ele está preocupado conosco, mas tudo que ele põe em nossas mãos também tem que ser consagrado ao Senhor. Tem que ser para a honra e glória de Deus. Então, eles ali estavam levando as ofertas ao Senhor, algo muito valioso, que era de Deus. Então, eles pediram a bênção do Senhor. Que nós venhamos entender que tudo que Deus põe na nossa vida não é somente nosso, mas também primeiramente é dele, que derramou sobre nós. Que nós venhamos entender que nós primeiro estamos na dependência de Deus e então ele pode derramar sobre a minha vida e a sua vida. Em Mateus 6,33 diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.
Quando nós buscamos a Deus, Ele manda a provisão, Ele manda o recurso, Ele cuida, Ele zela. Mas não podemos deixar, né? E não podemos esquecer que Deus, Ele tem que estar no controle da minha e da tua vida. Que mais do que as bênçãos materiais, são valiosas as bênçãos espirituais. Nós não podemos querer ter a bênção material e descartar a bênção espiritual, não querer ter intimidade com Deus, não querer ouvir a Deus. Não tem como, né? Porque aí você está se enganando. Às vezes você pensa que a bênção está vindo de Deus, mas ela não está vindo, porque Deus, junto com a bênção, Ele quer que nós estejamos crescendo espiritualmente. Primeiro ele diz, primeiro buscai o reino de Deus. Então Deus quer que nós primeiro busquemos a Ele, estejamos na dependência dEle. E Ele vai acrescentar a mim na tua vida. E não que nós venhamos nos afastar de Deus para correr atrás da bênção material. Ó, vigiai e guardai-os até que possam pesar diante dos príncipes, dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes dos pais de Israel em Jerusalém, na câmara da casa do Senhor. Então eles tinham um compromisso de guardar as ofertas, as bênçãos para apresentar na casa do Senhor. Que você venha entender que você tem que ter intimidade com Deus, buscar ao Senhor. E você tem que ter ali um compromisso, né, de levar à casa do Senhor a oferta, a bênção que foi transbordada sobre a tua vida. Porque se Deus não transbordar sobre nós, nós não temos nem para nós, nem para ofertar. Então, que nós não venhamos reter aquilo que é para o reino. Que, como foi dito, o nosso propósito tem que ser para a honra e glória do meu Senhor. Isso tem agradado a Deus ou não? Ó, os sacerdotes, pois, e os levitas receberam o peso da prata e do ouro e dos utensílios para trazê-los a Jerusalém, a casa do nosso Deus. Então, foi tudo consagrado a Deus, né? E ali pessoas consagradas, os levitas, eles foram guardiões que foram capazes de levar essa bênção. Hoje Deus pergunta para mim, para você, nós somos capazes, você está preparado para carregar a bênção de Deus na tua vida e na vida de outros, para transbordar? Né? Nós fomos escolhidos para anunciar as grandezas do reino de Deus. Então não esqueça que a maior bênção para mim e para a tua vida é termos intimidade com Deus, é sermos salvos, é termos o temor de Deus. E como foi dito, né, em Mateus 6,33, diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Porque aqui, quando você lê lá em Mateus 6,33, né, o homem está sempre preocupado com o que vai comer, com o que vai vestir, como vai ser seu dia. E Deus, Ele quer que nós venhamos nos pôr diante dEle, entregar a nossa vida inteiramente nas mãos dEle. E tudo mais Ele vai nos acrescentar. Então, não esqueça, nós somos povo escolhido para carregar uma unção que é tão valiosa, né? Que supera todo e qualquer conhecimento humano, toda e qualquer conquista material. Mas Deus, ele é tão bondoso que não somente com a unção, com o poder, com a presença do Espírito Santo, ele nos transborda, ele derrama sobre nós, porque ele conquistou todas as coisas através de Jesus na cruz. Ele também transborda sobre a minha e sobre a tua vida, porque ele sabe que somos humanos, nós somos carentes das coisas materiais, porque nós vivemos ainda aqui na terra. Então, não somente as espirituais ele quer derramar sobre nós, mas também as coisas materiais. Em nome de Jesus, amém? Então, fique com essa palavra, ó. 1 Pedro 5,8 que diz, estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, busque estar na presença do Senhor. Esse povo tinha grande provisão para levar ao templo do Senhor, mas eles tinham que vigiar, eles tinham, ó, vigiar e guardar até que os que possam pesar diante dos príncipes e dos sacerdotes e dos levitas. Então aquilo que você carrega é valioso, é poderoso, vigia, guarda, porque o inimigo, né, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então tudo que Deus põe, primeiro o inimigo ele quer tirar o material para ver se você
desconecta da presença do Senhor. Você pode olhar com teus olhos humanos e não ver a provisão, mas não desfaleça. Continue a glorificar, a crer, a confiar. Não deixe a tristeza te abater, porque é Deus o poderoso, o grande eu sou, o leão da tribo de Judá, que vai transbordar, que vai derramar sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Então, fique com essa palavra. Busque primeiro o reino de Deus, e tudo mais vos será acrescentado em nome de Jesus. Mateus 6:33. Mateus 6:33, né? Então, que você possa entender que Deus, Ele quer que nós primeiro buscamos o reino de Deus. Ele está preocupado, sim, com as nossas coisas materiais, mas primeiramente Ele está preocupado com as coisas espirituais. Ele quer que sejamos por completo, por inteiro na presença dEle. Ele quer nos abençoar de todas as formas, não somente materialmente. E às vezes as coisas materiais nos faz ficar tão envolvido com elas que nós nos afastamos das coisas de Deus. Ele quer que nós estejamos alicerçados nele, que é a raiz, né? Que é a fonte de vida eterna, para que nós possamos sustentar o peso da bênção, da glória, tanto espiritual quanto material. Em nome de Jesus, amém? Essa é a palavra de Deus para o nosso dia, que o Senhor possa ter falado ao teu coração, continue no teu propósito. Eu não sei quanto tempo você vai fazer, mas continue no teu propósito, aquilo que Deus colocou no teu coração, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.